da ata da sessão anterior. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2012, na sala das sessões plenárias de Valdo Suragi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva, presidente em exercício da segunda Câmara, reuniram-se o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o douto procurador representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo o número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator, senhor conselheiro presidente em exercício, Cícero Amélio da Silva. Processo TC 12.078 de 2008. Processo TC 14.706 de 2008. Processo TC 14.574 de 2008. Processo TC 14.404 de 2008, entre outros, aprovados acordo número 1.199 a 1.213 de 2012. Processo TC 13.737 de 2008, 12.407 de 2009, 7.866 de 2004, entre outros. Aprovadas resoluções de número 2093 a 2099 de 2012. Sendo o processo TC 12.248 de 2008 entre a Prefeitura de Batalha e a senhora Evalda Vieira da Silva. Foi aprovado com ressalva. Fazendo uso da palavra, o doutor procurador Rafael Rodrigues, saudando a todos os presentes, disse que queria apenas fazer duas observações relacionadas ao processo de número 12.248 de 2008. Contrato entre a Prefeitura de Batalha e Evalda Vieira da Silva, ressaltando que haviam proferido o parecer de irregularidades com algumas ressalvas. Problema que ocorre mais com relação a imóveis dos municípios, visto que os processos não vêm devidamente munidos de cópias do registro imobiliário. Para comprovar a propriedade do imóvel, algumas irregularidades mais formais recorrentes, no que seria bom ficarem atentos a essa locação. Outra coisa também era a falta de pesquisa do valor do mercado, para ver se aquela locação é compatível ao preço do mercado. E que gostaria de saber ainda qual o objetivo do penúltimo processo de número TC 7.866 de 2004 da Casal, uma vez que não constava da sua lista. Em resposta, o conselheiro Cícero Amélio esclareceu que se tratava da aquisição de material hidráulico para estoque do almoxarifado da Casal. O douto procurador observou que o processo fora emitido em 2009 pelo Ministério Público, pelos antigos servidores desta casa, razão pela qual não havia tomado conhecimento ainda do objeto, mas que o convite para este valor caía na mesma questão como o conselheiro Otávio Lessa já havia levantado em relação ao fracionamento. Mas como especificamente se tratava de uma só contratação em tese, e a rigor não estava comprovado o fracionamento. Contudo, a princípio, denotava-se uma espécie de fracionamento convite para a Casal contratar esse tipo de bem de mercadoria, que são de uso rotineiro dela. Agradeceu. Para relatar o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, processos TC 16.630 de 2009, processo TC 9.867 de 2008, processo TC 10.598 e processo TC 12.328 de 2009. Aprovados acordos e aprovada a resolução. Não havendo mais nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício faltou a palavra ao senhor conselheiro, ao conselheiro substituto e ao doutor representante do Ministério Público de Contas, na hora de explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus encerrou a presente sessão da segunda Câmara, convocando-os para a sessão da próxima segunda-feira no horário regimental.
Em discussão, a ata. Terminada a discussão em votação. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, Excelência. Conselheiro convocado, Sérgio. De acordo. Aprovado. Obrigado. O que é que prejudica? Não entendi, não cheguei a fazer a decisão 5 para cá. Acho que não prejudica nada. Pelo contrário, se resolve de vez. Ah, não? Estou vendo pela prática assim. Não sei se tem um entendimento legal, mas não vejo. Obrigado. Você vai fazer o defeito de casa para explicar as outras. Isso aqui era muito distribuinte, aproveita então. Distribuo na manhã. Não, fica na ata e no gabinete. Tá, então. Você fala aí. Tá. Dá uma via lá para a comissão plenária. Comissão plenária. Agora, inclusive, o mandato por conta também, né? É o principal. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e o representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesma. Conselheiro Anselmo Brito, com a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público junto a este tribunal. Eu queria dar aqui uma notícia, que alguns procedimentos que nós vínhamos adotando, inclusive este conselheiro, que eu reputo até de forma equivocada, quanto à questão da graduação das multas, levando-se em consideração a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Alagoas, a UPFAL. Quero informar também que já de algum tempo, através da portaria GSEF número 470, de 27 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de dezembro de 2011 e republicada no dia 10 de janeiro de 2012, o valor dessa unidade padrão fiscal ela passou a R$ 17,27. Apesar disso, nós vínhamos aplicando a multa com base na UPFAL anterior, de R$ 16,21. Como a UPFAL é indexador como qualquer outro, a exemplo, cito o mais famoso deles, a UFIR, que foi muito tempo utilizada no nosso país, vemos que certas condutas sancionadas anteriormente a esse novo valor da UPFAL, de forma legal, ela é sancionada em quantidades de UPFAL e não em quantidades de unidade monetária, no nosso caso, o real. Então vejam só, mesmo um fato tendo acontecido anteriormente, a 10 de janeiro de 2012, esse fato ele é apenado com certo quantitativo de UPFAs. Até 10 de janeiro, deveríamos utilizar R$ 16,21 como valor para cada UPFAL. Agora, a partir de até 9 de janeiro, a partir de 10 de janeiro, esse valor deve ser utilizado, o valor que deve ser utilizado é o de R$ 17,27. Inclusive, eu tenho aqui alguns sancionamentos que já passam a utilizar esse valor. Era só esse esclarecimento inicial que eu queria prestar, porque quando da minha relatoria vão aparecer valores divergentes, eu vou ser questionado, eu já estou antecipando este questionamento. Obrigado, excelência, era isso. Conselheiro, aproveitando então já dessas colocações feitas por Vossa Excelência com relação à alteração da portaria de 2000, agora sendo a portaria, valendo a portaria 10 de janeiro de 2012, é importante que aí todos os gabinetes tenham o mesmo conhecimento, inclusive o FUNCONTAS e as diretorias. Sendo assim,
É importante que então a comissão de plenário, doutor Jalon, distribuísse uma cópia da tabela dada pelo conselheiro Anselmo Brito e mais a ata para todas as diretorias e principalmente para o FUNCONTAS e os gabinetes, para que fique já sabendo que é através dessa determinação aí da portaria do gabinete do secretário da Fazenda, de 27 de dezembro de 2011, onde foi publicado em hora oficial em 10 de janeiro de 2012 a alteração da UPFAL, para quando o FUNCONTAS preparar o processo com relação à aplicação das multas que correspondem em UPFAL 50, 100, 200 UPFAL, os valores já venham em reais já corrigido. Então, acho que isso aí já poderia fazer automaticamente, porque é uma portaria da Secretaria da Fazenda, é só comunicar a todos os setores que mexem com isso, principalmente o FUNCONTAS. O FUNCONTAS, as diretorias e os gabinetes e, obviamente, a presidência também, para que aí, com isso aí, ele já faça as alterações e já venha com o valor correto. Tá? Então, que seja concluído desta forma. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso mais da palavra, pela ordem, farei a relatoria do processo TC 3179 de 2012. Trata aplicação de multa ao prefeito do município de São José da Laje, Márcio José da Fonseca, por descumprimento da legislação em vigor, especialmente na Resolução Normativa 2 de 2003, o calendário de obrigações dos gestores públicos. Não encaminhou para este tribunal o contrato com a empresa CP Construções de Engenharia, contrato com José Maria da Silva de Companhia Limitada, contrato com a empresa TM Ferraz de Serviço Limitada. Em cumprimento com o estabelecido o artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, de 1º de dezembro de 2011. O gestor do município de São José da Laje foi notificado, conforme constante no ofício número 200 do FUNCONTAS, por prazo de 5 dias, em prorrogar manifestar sobre a remessa do contrato acima mencionado. Consta nos autos que o AR, o aviso de recebimento, onde se verifica a notificação expedida pelo ofício acima referido, foi recebido naquela prefeitura em data de 20 de abril de 2002, conforme justificativa apresentada através do constante do processo TC 5882. Alegou o gestor o descuido do servidor público responsável pelo não envio dos contratos. Os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas para pronunciamento e, através do parecer 436 de 2012, opinou pela aplicação da multa, visto que ficou configurado o descumprimento do prazo fixado na Resolução 2 de 2003. Faz as circunstâncias acima expostas, entendemos que o gestor mencionado nos autos descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, acorda a segunda Câmara do Tribunal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, pela aplicação da multa equivalente a 50 UPFAL, a 100 UPFAL, do gestor Márcio José da Fonseca, gestor da Prefeitura Municipal de São José da Laje. B, dar ciência ao gestor assim mencionado da presente deliberação. C, pela remessa aos autos da diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação. E D, alertar o gestor que não pagamento da multa aplicado no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Em discussão, o processo relatado. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Excelência, só a questão de ordem, a palavra para o Ministério Público, primeiramente, okay. Excelência. Vamos fazer. Primeiro, a palavra para o Ministério Público. Nada se manifestar, conselheiro. Sem votação. Nada por. Conselheiro Anselmo. Acompanha o relator, se já for votação. É a votação. Acompanha o relator. Conselheiro Sérgio. Com o relator, excelência. Aprovado. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público junto nesta Corte de Contas. Tenho inicialmente a relatar o processo 3646 de 2011. Tratante de processo de aplicação de multa ao prefeito do município de São Sebastião, em virtude do encaminhamento em víspera do prazo
esta Corte de Contas os documentos abaixo discriminados. Contrato MT Construção Limitado, segundo termo aditivo ao contrato 1 de 2008. MT Construção Limitada, terceiro termo aditivo ao contrato 1 de 2008. Diante da constatação supracitada, o setor competente deste Tribunal de Contas notificou o gestor por meio do ofício 84 de 2012, com comprovante de recebimento datado de 2 de março de 2012, oportunizando para que no prazo de 5 dias se manifestasse observando o princípio contraditório da defesa em conformidade com o disposto no artigo 2º da Resolução Normativa número 10 de 2011. Em tempestiva apresentação de defesa por meio dos ofícios 20 de 2012 e 21 de 2012, autuados neste tribunal em 9 de março de 2012, dos processos 2792 de 2012 e 2794 de 2012, respectivamente, ambos anexados ao presente, o gestor não apresentou qualquer justificativa ao fato que eu tenho impedido de enviar os referidos documentos em tempo regulamentar, as folhas 3 a 12. Frente à omissão do referido gestor, fica configurado o descumprimento do disposto no artigo 38, inciso 2º da linha F da Lei Orgânica 131, em parágrafo único, regimento interno, e na Resolução Normativa número 2 de 2003, que é o calendário das obrigações incorrendo no gestor epigrafado, a multa prevista no artigo 48, quarto e seu parágrafo 1º da Lei Orgânica 207, parágrafo único do regimento interno e 1º da Resolução de 2003, todo normativo desta Corte de Contas, assim caracterizando o descumprimento da legislação aplicável e a combinação legal respectiva. O Ministério Público de Contas, através do parecer 446/2012, da lavra do senhor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, folhas 15, opina pela aplicação da multa ao gestor. Desta forma, acorda a segunda Câmara aplicar a multa no valor de R$ 863,50, equivalente a 50 pifavos ao senhor José Pacheco Filho, prefeito daquele município, cientificar o gestor em apreço do interior desta decisão para proceder o prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado o pagamento dessa multa a crédito com contas, alertar o gestor que não pagamento ensejará o envio do processo a PGE para a ação de execução, remeter presente ao Contas para cumprimento desta liberação e, em seguida, encaminhar os processos 2792 de 2012 e 2794 de 2012, anexos aos autos, para conhecimento da direita competente, posteriormente evoluindo a propriedade jurídica para as medidas de sua competência. Palavra ao Ministério Público. Nada se manifestar, presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Selmo Brito. O relator, excelência. Relator. Conselheiro Sérgio. Com relator, excelência. Aprovado. Tem o processo 12.423 de 2011. Trata do presente processo sobre aplicação de multa ao prefeito do município de Igreja Nova, em virtude do encaminhamento que eu envio fora do prazo a esta Corte de Contas os documentos abaixo discriminados. Água Poços, contratos com Água Poços Limitada, contrato sem número. FA de Moura, contrato 3 de 2011. Renovadora de Pneus OK Limitada, contrato número 4 de 2011. Distribuidora de Veículos Confiança Limitada, contrato 5 de 2011, Piso Pop Comércio Limitada, contrato 6 de 2011, Valdemor Araújo da Silva, contrato 7 de 2011, Empreendimentos Comerciais Verdes Mares Limitada, contrato 8 de 2011, França Caminhões Limitada, contrato 2 de 2011. Diante da constatação supracitada, o setor competente deste Tribunal de Contas notificou o gestor por meio do ofício 83 de 2012, com comprovante de recebimento datado de 6 de março de 2012, oportunizando para que no prazo de 5 dias, de acordo
com a Resolução Normativa 10 de 2011, se manifestasse em tempestiva apresentação de defesa, por meio do ofício sem número autuado neste Tribunal em 13 de março de 2012, através do processo 2890 de 2012, anexado ao presente, o gestor não apresentou qualquer justificativa ou fato que o tenha impedido de enviar os referidos documentos em tempo regulamentar. O Ministério Público de Contas, através do parecer 402/2012, da lavra do senhor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, as folhas 77 do processo 2890 de 2012, opina pelo não acolhimento da defesa pré-representada com a consequente aplicação da sanção pecuniária. A referida omissão vai de encontro ao disposto no artigo 38, inciso 2º, a linha F da Lei Orgânica, artigo 130, parágrafo 1 do Regimento Interno, e na Resolução Normativa número 2 de 2013, calendário de obrigações, incorrendo o gestor epigrafado na multa prevista no artigo 48, inciso 4º, e seu parágrafo 1º da Lei Orgânica, 207, parágrafo 1 do Regimento Interno e 1º da Resolução 1 de 2003, todos normativos desta Corte de Contas, caracterizando o descumprimento da legislação aplicável, a espécie e a combinação legal respectiva. Diante do exposto, acorda a segunda Câmara em aplicar a multa de R$ 863,50, equivalente a 50 que fala o senhor Nego Silva. B. Cientificar o gestor para que proceda o recolhimento em 15 dias, acredito com contas. Alertar que o não cumprimento desta obrigação ensejará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para a competente ação de execução, emitir com contas para o cumprimento desta deliberação e, em seguida, encaminhar o TC 2890 de 2012, anexo aos autos, para conhecimento da diretoria competente, posteriormente evoluindo a Procuradoria Jurídica para as medidas de sua competência. Palavra do Ministério Público. Nada a se manifestar, pergunta. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Assembleia. Em votação, conselheiro Sérgio. Com relator, excelência. Aprovado. Número 97 de 2011. Tratam os autos da aplicação de multa ao gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, SAAE, do município de Teotônio Vilela, Alagoas, o senhor Carlos José Vanderlei, pelo encaminhamento fora do prazo do balancete de abril de 2011 e pelo não envio do balancete de maio de 2011. Este órgão está acionado no julgamento do processo em epígrafe, conforme se infere do acórdão 20, número 2020-2012, relatado na sessão de 16 de janeiro de 2012, aplicou ao senhor Carlos José Vanderlei multa de 50 pifaulos, em razão do descumprimento da resolução normativa 2 de 2003, com o calendário de obrigações dos gestores. Todavia, o referido gestor postulou recurso de reconsideração nesta colônia da Corte de Contas no dia 20 de janeiro de 2012, protocolado sob o número 451/2012, antes mesmo de receber o ofício número 17 de 2012 com contas, exarado em 23 de janeiro de 2012, como demonstra o aviso de recebimento às folha 8 do processo 451/2012, com a comunicação do acórdão antes referido. De acordo com o recurso citado, afirmado o gestor do envio no prazo hábil da documentação a que estava obrigado, pedindo a revisão do julgado. A DEFASENF, Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Fundações, instigada pelo despacho de folhas 15 do processo 451/2012, informou que, em consulta ao SIM, Sistema Integrado Modular, folha 16, que o balancete de abril de 2011 dera entrada neste tribunal fora do prazo, 1º de junho de 2011, e que o balancete de maio de 2011 dera entrada de fato em 14 de junho de 2011. O gestor, à época, comprovou o envio do balancete de abril em 16 de maio de 2011, através do ofício 26/2011, tendo sido recebido pela presidência no dia 30 de maio de 2011,
como demonstra a cópia do aviso de recebimento às folhas 4 do processo 451/2012, embora o protocolo desta Corte de Contas somente tenha registrado a sua entrada em 1º de junho de 2011. De igual forma, o gestor também comprovado o envio do balancete de maio de 2011 em 7 de junho de 2011, por meio do ofício 29 do mesmo ano, sendo recebido na presidência do Tribunal de Contas no dia 14 de junho de 2011, como demonstra a cópia do aviso de recebimento de folha 6 do processo 451/2012 e confirmado pela diretoria responsável deste tribunal. Dessa forma, está evidenciado que as remessas foram realizadas dentro do prazo da Resolução Normativa 2 de 2003, calendário das obrigações dos gestores, não tendo efetivado o gestor cometido qualquer agressão normativa no que pertine ao envio das informações. Diante do exposto, a segunda Câmara decide tornar sem efeito a multa imposta ao senhor Carlos José Vanderlei, contida no acordo encerrado no dia 16 de janeiro de 2012, cientificar o interessado por meio postal com aviso de recebimento e o FUNCONTAS, para que proceda de acordo com esta decisão conforme a sua competência, arquivar o presente processo na forma para fins de direito. Excelências, aqui eu só quero chamar a atenção que de vez em quando nos deparamos com essas situações. Às vezes o gestor, o responsável da entrada no tribunal, por um motivo ou outro, o protocolo de forma incontinente não pode fazer o registro do protocolo e há aquele carimbo de recebido. Se, por exemplo, esse gestor hoje faz esse procedimento e o tribunal só, por algum motivo, amanhã poderá fazer esse registro no protocolo e hoje é o último dia, evidentemente que para o sistema integrado modular vai parecer que deu fora do prazo, quando na verdade o gestor é obrigado, cumpre a sua obrigação e ainda é obrigado a demonstrar que o fez no tempo hábil, adequado. Então é mais uma situação, mais uma coisa que esse tribunal tem que debruçar para tentar resolver, porque pelo menos com o teste conselheiro não foram poucas os cancelamentos, né, das multas impostas, quando na verdade o gestor acabara por cumprir a sua obrigação de forma legítima. Obrigado, excelências. Doutor Rafael do Ministério Público. Nada a se manifestar, presidente. Conselheiro Anselmo Brito, com relação a isso, já houve vários pedidos até deste conselheiro com relação a essa norma, essa verificação no protocolo, esse trabalho, ou seja, de que o que entrar, ele seja automaticamente, ele tem que entrar no sistema naquele dia. Até porque se você, até do carimbo, se você carimba para depois você fazer o processamento eletrônico, ou de duas umas, ou você vai fazer com a data errada, porque assim o sistema deve ser, ou você está com o sistema furado, porque você pode retroagir data. Só tem duas opções. E não tem como você não fechar no dia aquilo que entrou efetivamente, ele receber a etiqueta com data, o número do processo e a data correta. Esse conselheiro se associa a Vossa Excelência e já foi solicitado várias vezes ao presidente, já conversei com o chefe do protocolo e também tem acontecido casos de ter que tirar a multa pelo processo estar aqui dentro do tribunal e não se encontrar no sistema. Infelizmente a gente está tentando, eu acho que esse é um dos pontos que Vossa Excelência pode levar para a nossa reunião administrativa e é um ponto de prioridade dentro do tribunal. Ali, como digo sempre, ali é o coração do tribunal. Se começar errado no protocolo, ele vai ficar errado toda a movimentação processual aqui dentro. Eu acho que nós temos o PDI,
Nós temos aí toda a orientação para seguir dentro de uma orientação estudada, efetivamente, com prova de que você reduz o tempo do processo em cada setor. Então, eu acho que é um assunto pertinente e que a gente pode ser isso, um dos assuntos de grande importância para que a gente possa levar para a presidência quando do seu retorno, que é a proposta da pauta que a gente deve montar hoje. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira. Vamos em votação. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor. Aprovado. Excelência. Vai E estar facultada a palavra. Pois não. ainda tem mais um pedido aqui dentro da pauta. Eu queria tirar de pauta o processo 1637 de 98, balanço geral, Prefeitura de Jundiá, em virtude deste processo estar afeta a competência do plenário. Ok. E, Excelência, quanto a essas duas alternativas do sistema de protocolo, eu até peço que todos endossemos o coro de repelir a segunda alternativa, de retroagir data no protocolo. Isso nem consideremos. Eu nem considero, mas eu citei É a possibilidade. Porque só tem duas opções, não tem outra, verdade. não tem mágica nisso. É verdade. Entendeu? E digo hoje, o nosso gabinete está trabalhando dobrado, porque nós estamos fazendo um serviço de protocolo. Verdade. Ou seja, os processos que estão entrando, nós estamos fazendo através de checklist quando chega lá, e o que não tem eu já trago para decisão simples aqui, dando prazo para o gestor. É verdade. Mas que o correto é devolver na hora, se não está completo, não entra. Você elimina o trabalho aqui e sem medo de errar, elimina 50% dos processos de diligência que tem aqui dentro. Concordo. Sem medo de errar. Concordo integralmente com Vossa Excelência. Mas vamos lá, vamos levar para a reunião, ver se a gente consegue, como é que se diz, evoluir nesse item. Então, Vossa Excelência está tirando de você, porque esse processo trata-se de pauta de plenário, né? Exatamente, Está facultada a 1637. palavra ao conselheiro Sérgio. Esse processo, conselheiro Anselmo, é de 1998, foi isso, né? Vossa Excelência falou. Verdade, Excelência. E ele trata de prestação de contas de... De 97, Excelência. O processo é de 98, mas a prestação de conta de 96. de município? Município de Jundiá. Prefeito Jundiá. E por qual motivo até essa data assim não foi apreciado esse processo? Herança, Excelência. Herança. Obrigado. Herança maldita. Como prestação de contas efetivamente tem que passar pelo pleno, Vossa Excelência tem que trazer até se qualquer ano. Verdade. Certo? Continuo com a minha proposta de nós assumir todo mundo a responsabilidade de tudo que tiver que ir para pleno vir, chegar aqui, a gente fechar todos os processos, inclusive os de valores representativos, com a anuência de todo mundo, inclusive do Ministério Público, se assim entender, e que a gente possa trabalhar, todo mundo trabalhar menos se a gente trabalhar só com o ano anterior, e a gente assumir a responsabilidade de que os que efetivamente derem problema, eles vão estar no arquivo e a gente vai voltar a rever isso no caso de alguma denúncia. Essa é a nossa proposta. Vou levar ela até que tenha uma proposta que também seja boa. Eu acho que a minha é razoável, pelo menos. Essa proposta, eu estou batendo nela, vou bater até se eu conseguir alguma coisa. Mas eu nasci por natureza, eu sou otimista. Então, eu vou tentar. Quem sabe? Pois não, conselheiro. Excelência, o senhor tem toda a razão. Vamos falar desse processo em especial da prestação de contas de 97. Veja só. Aparentemente, assim, numa análise bem rápida, bem séria, sem maiores aprofundamentos, é de 97. Vamos verificar exatamente o que nesse processo. Se constatarmos alguma anomalia no processo, ou na verificação dos fatos trazidos nos autos. Aparentemente, a única situação que ainda pode ser pega, vamos dizer assim, é a questão do ressarcimento por eventual dano ao erário. Improbidade, não tem mais como, já houve a prescrição, e acho que a maior parte de qualquer conduta delituosa também já está prescrita. Então, concordo com Vossa Excelência. Nós temos que adotar um procedimento
de até determinada data, o exercício financeiro, esses processos serem analisados de forma bem mais séria, ou um arquivamento sob condição, ou algo neste caminho, para que a gente possa respirar e dar resposta efetiva ao nosso funcionamento, na verdade. A proposta é que seja para resolver. Agora, paliativo, enxugar gelo, é que me deixa realmente fora do... Não pode. Tem que ter proposta efetivamente, com compromisso como se diz, de todos os setores, principalmente os conselheiros, que assumam o compromisso de a gente fechar o ano, todo o ano, 30 de novembro, com todas as contas julgadas e revistas do ano anterior. Esse é o compromisso, que aí eu não tenho dúvida, que se a gente fechar o protocolo dentro do que tem que entrar o certo, se a gente fechar esse compromisso, o tribunal reduz seu serviço 50%, 60%, todo mundo trabalha menos. Tá? E uma outra proposta até que eu queria que Vossa Excelência, já que está fazendo uma pauta e a gente vai ter uma discussão para fazer uma pauta, colocar aí uma forma que a gente está verificando que nas nossas sessões, conversando hoje com o pessoal do plenário, nossas sessões estão ficando longa e a gente está no processo de taquigrafia, filmagem e mais a ata. Então, se a gente vai verificar, pedir ao doutor Jalom para verificar em outros tribunais, a real necessidade, que eu acho que eliminaria muito trabalho, ele está com pouco efetivo de servidores, se a gente efetivamente agora puder evoluir, por exemplo, a taquigrafia é uma coisa que eu acho que a gente poderia... não surgiria nenhum risco de a gente não ter nada registrado, porque a gente tem a gravação, efetivamente, a filmagem de todas as sessões, e seria uma forma de, já que a gente tem o próprio problema de efetivo, seria uma forma de a gente resolver o problema do plenário. A gente está sempre com problema agora de atraso de ata, por falta de pessoas mesmo, e eu queria que Vossa Excelência me fizesse essa gentileza, colocar na pauta, para a gente discutir. Se for assim, que os conselheiros entenderem, que a gente propõe, se for o caso, esse conselheiro propõe, ou Vossa Excelência, uma resolução, eliminando a taquigrafia, e o pessoal da taquigrafia estaria... O livro manuscrito da ata também pode ser abolido, já deveria ter sido há muito tempo. Pois é, então alguma coisa que possa reduzir o trabalho e dar efetividade e dar condição do plenário trabalhar com folga dentro de uma normalidade. Possibilidade humana até. Está facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer o uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público para a sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental.